Vamos aprender sobre as propriedades dos determinantes. Usando a definição de Laplace, à medida que se aumenta a ordem da matriz, mais complicado se torna o cálculo do determinante. Conhecer as propriedades do determinante facilitará em muitos casos o seu cálculo. Vamos então para a primeira propriedade. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada for igual a zero, o seu determinante será nulo. Primeiro, lembre-se que só é possível tirar determinante de matrizes quadradas. Então, se você tiver uma linha ou uma coluna nula, obrigatoriamente o determinante será nulo. Olha para a matriz M aqui, ó. A coluna tem zero, logo você pode ter certeza que o determinante vai ser zero. A linha da matriz A, ó, é nula. Então aqui, ó, como todos os elementos da matriz A são iguais a zero, seu determinante também vai dar zero. A segunda propriedade, se os elementos correspondentes de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz quadrada M forem iguais, seu determinante será nulo. Isto é, olhe bem aqui, ó. Esta coluna e essa são idênticas. Então, o det da matriz é zero. Olha aqui, é a primeira coluna aqui, ó, é idêntica à segunda coluna. Então, o determinante será nulo, será igual a zero, não precisa fazer o cálculo. Aqui também, ó, a linha x3 e 4 é idêntica à última linha x3 e 4. Então, o determinante aqui vai ser nulo. Olha essa matriz agora aqui, ó. Você observa aqui que a gente vai ter repetição da primeira coluna e a última. Se está repetido duas colunas, o determinante é nulo. A terceira propriedade, se nós trocarmos a posição entre si de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz M, o seu determinante vai ter sinal contrário. Então, olha aqui na matriz A. Na matriz A, você tem a coluna ABC. Na matriz B, você vai ter aqui, ó, a coluna ABC trocada aqui, ó, com DEF em relação a A. Então, o determinante da primeira vai ter sinal contrário ao determinante da segunda matriz. Olha aqui um exemplo. Esta linha 3, 2, 5 vai permutar com a linha 2, 3, 4 na matriz B. Se a matriz A tem determinante de A igual a 15, a de baixo o determinante vai ser contrário, menos 15. Então, se você fizer o cálculo de um determinante, não vai precisar calcular o segundo, evita o esforço desnecessário de fazer o cálculo. 3. Olha o exemplo B agora. A linha 201 permutou com a linha 3, 2, 4 na segunda matriz. Então, se a primeira tem determinante menos 13, a outra vai ser mais 13. A quarta propriedade, se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz são multiplicados por um valor numérico real chamado de K, o determinante vai ser multiplicado por esse K. Então, se você mexer na primeira linha, multiplicar por K, o det vai ficar multiplicado por K. Então, aqui, ó, nessa matriz aqui, observa o primeiro determinante e observa o segundo. Note que as matrizes são semelhantes, com exceção da última linha. A última linha teve seus números dobrados, foram multiplicados por 2. Ó. 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2 dá 4 negativo, 6 vezes 2, 12. Então, essa matriz B aqui fica com o determinante multiplicado pelo dobro. Então, o dobro de 13 dá 26. Se você fez o cálculo para descobrir que aqui o determinante é 13, você não vai precisar fazer o cálculo para achar a segunda. Olha aqui esse exercício. Você tem uma matriz com A, B, C, D, E, F, G, H, I.
que você sabe que o determinante dá 5 e você não sabe quais são esses números. Se você multiplicou aqui por 2 a primeira linha, então o novo determinante vai ser 2 vezes 5, que era o valor do determinante antigo. Então aqui vai ser 10. A quinta propriedade, se uma matriz possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, seu determinante será nulo. Então aqui, ó, no exemplo B, você tem na primeira linha 2 e 4. Se você multiplicar 2 por 3, você encontra 6. Se você multiplicar 4 por 3, você encontra 12. Então aqui, ó, a segunda linha é o triplo da primeira. Então o det dá 0. Você não precisa fazer o cálculo para achar o 0. Isso facilita em matrizes grandes, como essa daqui, C, ó. Esta primeira coluna e essa terceira coluna. A terceira coluna é o dobro da primeira, ó. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. 5 vezes 2, 10. Como essa coluna está interligada pela outra por um cálculo de multiplicação, então a gente pode dizer que esse det é 0. Sexta propriedade, toda matriz A tem o mesmo determinante de sua transposta. Olha aqui, a matriz A aqui é 2 e 5, a transposta vai ser 2, 5 aqui agora, ó, como coluna. A linha aqui, ó, é 4, 6, agora aqui a linha vai virar coluna na matriz transposta, vai ficar então 6 e 4. Esse determinante e esses são iguais, ó, você está vendo o cálculo aí embaixo. Se você tivesse então toda a matriz A tem em sua transposta o mesmo determinante, então você fazendo a matriz A, já sabe, fazendo o determinante da matriz A, você já sabe o valor do determinante da transposta. Aqui você tem a sétima propriedade. Se A, B e C são matrizes de mesma ordem, tais que os elementos correspondentes de A, B e C são iguais entre si, exceto uma fila. Aqui, ó, a fila de A, aqui, ó, X, Y, Z, difere de B, que vai ser R, S e T. Aqui, na matriz C, você tem a soma dessa coluna que é diferente na matriz B. Você soma as duas colunas. Essa matriz que está aqui vai ter seu determinante igual à soma dos outros dois determinantes. Cuidado, hein? Aqui é para somar determinantes, não é soma de matrizes. Você vai somar determinantes, tem que calcular o determinante primeiro para depois somar. Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui, onde a gente tem uma matriz A e B e C. Note que A, B e C tem duas colunas iguais, as duas primeiras. Na matriz A, você tem o número 4, 3 e 2. Na matriz B, você tem 8, 2 e 3. Na matriz C, que é o resultado da soma das duas colunas diferentes de A e B, você vai somar 4 mais 8. Ó. 4 da primeira mais 8 da segunda. Aqui agora, ó, 3 que vem da primeira, mais 2 da segunda. Aqui, ó, 2 da primeira e 3. Aqui então vai dar, ó, 8 e 4, 12. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Você pode afirmar aqui, ó, com certeza, que esse determinante aqui é a soma dos dois anteriores. Olha, vamos conferir, ó. Esse é o determinante A. Você faz a regra de Sarros e obtém menos... Olha aqui os determinantes, então. Ó. O determinante de A. Você faz a regra de Sarros, acha menos 64. O de B, você faz a regra de Sarros, dá menos 163. E aqui em C, ó, vai dar menos 227. Note, ó, que se você pegar o determinante de A, somar com o determinante de B, ou seja, menos 64 com menos 163, dá justamente o determinante de C. Então, se você tiver um exercício onde tem um exemplo desse, você fazendo o cálculo de A e B,
É só somar os dois que você acha o determinante de C. Não precisa fazer a regra de Sarros inteira para achar menos 227, por exemplo. A oitava propriedade diz que se você tiver uma matriz triangular, não precisa fazer o determinante todo dessa matriz para você achar o det. Não precisa fazer todas as linhas e colunas, fazer a regra de Sarros inteira para calcular, por exemplo. Basta você observar a diagonal principal e calcular. Então aqui, ó, a diagonal principal aqui é 5 e 2. Então você vai fazer 5 vezes 2, 10. Não precisa fazer outra diagonal, outra vai dar 0. Aqui, ó, você tem aqui uma triangular de novo, ó. Então é só multiplicar 5 vezes 2 vezes 4. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 4 dá 40. As demais vão dar 0. Então, o determinante aí é o produto da diagonal principal. A nona propriedade diz que se você tem uma matriz quadrada M, você observa a ordem N. Se você multiplicar a matriz inteira por um número K, o seu determinante fica multiplicado totalmente por esse K elevado a N, que é o elemento da ordem da matriz. Quando você multiplicar a matriz M por K, por exemplo, todos os elementos de M serão multiplicados por esse K. Assim, ao multiplicarmos uma linha ou uma coluna, o determinante M vai ser multiplicado por esse K. Ao multiplicarmos as duas linhas, ele fica multiplicado por K vezes K, que é K ao quadrado. Ao multiplicarmos as N linhas, o determinante fica multiplicado por K elevado a N. Vamos ver um exemplo numérico que fica mais fácil. Olha aqui essa matriz A, que tem 2, 4, 3 e 5. Se você fizer o cálculo do determinante, você vai multiplicar 2 por 5, que dá 10. E aqui, ó, 4 por 3, sempre multiplicando pelo negativo, quando for do lado esquerdo, você vai obter, então, menos 2. Aqui, ó, a segunda matriz é 5 vezes A. Então, nós vamos pegar cada elemento de A e multiplicar por 5. Então, ó, 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5 dá 25. Essa propriedade diz que você não precisa fazer o cálculo do determinante todo. Bastaria você vir para esse fim aqui, ó. Pega 5 e eleva ao quadrado. Por quê? 5 porque você multiplicou a matriz por 5. Ao quadrado porque N é o número da ordem da sua matriz. 2 linhas, 2 colunas. E multiplica pelo determinante antigo da primeira matriz. Então, vai ficar 5 ao quadrado elevado a menos 2, que é menos 50. É o valor do determinante. Matrizes pequenas como essa, não precisa fazer isso. Mas quando a gente está numa matriz maior, como essa aqui, isso ajuda. Vamos supor que você tenha feito a matriz B. Fez a regra de Sarros e achou menos 19. E você tem uma matriz agora que é o dobro de B. Então, cada elemento, todos os elementos foram multiplicados por 2. Todo mundo. A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Todo mundo foi multiplicado por 2. Em vez de você fazer esse cálculo inteirinho da regra de Sarros de novo, para achar menos 152, você poderia ter feito só esse cálculo final, ó. Como você multiplicou a matriz por 2 aqui, você coloca 2 aqui. E eleva o número de linhas e colunas que ela tem, 3. Então, vai ficar 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. 8 vezes menos 19, que era o valor do determinante da primeira, que era a matriz B, menos 19. Você faz 19 negativo vezes 8, dá menos 152. É mais rápido do que fazer todo o determinante. Se você tiver um determinante de uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, isso vai ajudar muito. Porque se você fez o cálculo na primeira, não vai precisar fazer na segunda, se você multiplicou ela por 2, por 3, por exemplo. A última propriedade, se você tiver uma matriz
quadrada, eu lembrando de novo, todas as regras de determinante são única e exclusivamente para matrizes quadradas. Não existe determinante de matriz que não é quadrada. Em matriz quadrada, o número de linhas e colunas são iguais. Se nós multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um mesmo número e somarmos ou subtrairmos os resultados com os elementos correspondentes de outra linha e coluna, a gente chega em determinantes iguais na matriz A e na segunda, que a gente chama de B. Olha a primeira matriz, A, e a segunda, B. Para encontrar B, a gente repetiu as duas colunas, a primeira e a última. E vamos mexer aqui, ó, na coluna, na segunda coluna da matriz A. Para mexer nela, a gente multiplica a primeira por K. Então, fica AK, BK, GK. E soma com os elementos do meio, ó, da segunda coluna. Então, fica K mais B, BK mais E, GK mais E. Essa matriz B, obrigatoriamente, tem o mesmo determinante da anterior. Vamos ver um exemplo numérico para ficar mais fácil de você enxergar. Olha essa matriz D. Para resolver essa matriz, como ela tem um número de linhas e colunas alto, a gente vai usar ou a regra de Laplace ou de Chiot, que vai ser vista em outro vídeo. E demora muito para fazer, tanto uma quanto a outra. Vamos supor que você mexeu nessa matriz e tem uma matriz lá em um exercício que foi feita da seguinte maneira. Tem uma matriz A, onde você pegou os elementos aqui, ó, da segunda coluna e subtraiu com o triplo da última coluna. Você pega a última coluna aqui, 1, multiplica por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Você pega esses resultados, 3, 6, 3 e 9. Subtrai dos elementos desta segunda coluna. Então, você vai ficar com 3 menos 3, 6 menos 6, 2 menos 3, 9 menos 9. Olha aqui, a gente vai obter 0, 0 e 0. A gente usa muito essa propriedade quando a gente quer achar zero na matriz nova. Porque aí, achando esse zero na matriz nova, fica mais fácil calcular o determinante. E essa matriz nova tem determinante equivalente à primeira, tem o mesmo det. Então, a gente pode simplificar uma matriz mais difícil usando uma matriz mais simples quando a gente faz esse tipo de cálculo. A gente pode procurar zeros e 1 para usar a regra de Chiot ou a regra de Laplace.